Podemos definir a adoração como a resposta da criatura às dádivas do Criador. A adoração deve vir do coração. Ao mesmo tempo, o livro de Salmos nos instrui que a adoração não deve ser conduzida de forma caprichosa. Existem maneiras apropriadas de reverenciar o Criador. Manter um prudente equilíbrio entre gratidão e submissão reverente tornará a nossa adoração na igreja uma experiência mais agradável e unificadora. Olha só, nós já estamos quase no final da lição desse trimestre. Essa é a lição 12, só temos mais uma semana. Mas imagine, o Salmo, todo ele, desde o início até agora, ele nos provoca a uma experiência de adoração. Inclusive na lição da última semana, eu até falei que se tivesse que destacar uma palavra-chave, seria adoração. Para essa semana, eu diria o seguinte: adoração para toda a vida. Ou seja, você não adora apenas no momento. Nós somos convidados a viver uma vida eterna de adoração. Por que isso? Porque estamos na presença do Senhor. Por isso o Salmo 104, 33 diz assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Você está pronto para fazer esse compromisso com Ele? Tá? Então curta, comente, compartilhe. Deixe alguma coisa aqui nesse canal dizendo assim: olha, eu assumo esse compromisso com o Senhor, e ative o sininho também, porque isso vai ajudar você, quando eu publicar alguma coisa, você ser informado a tempo de acompanhar. Obrigado por estar fazendo parte desse canal, e é sempre importante você dar o seu comentário, o seu parecer sobre o que você tem observado, como você tem achado do nosso trabalho, e até deixar dicas e sugestões para a nossa melhoria, ok? Mas obrigado por ter conectado conosco. Leia o texto novamente. Leia segundo as cores agora, preto com preto, marrom com marrom. Veja só. Cantarei ao Senhor, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto viver durante a minha vida. Eu acho fantástico isso aqui, olha. Quando a gente começa a estudar o texto, e essa estrutura nos ajuda a perceber as ênfases que o texto está dando. Você pode ler o texto de duas formas. De forma corrida, como ele está na sua Bíblia, ou você pode ler na estrutura poética do quiasma. Uma vida em adoração. E o ponto-chave aqui, eu até destaco, é na congregação. Porque se é enquanto eu viver, veja, se é enquanto eu viver, considerando que é durante a minha vida, então, eu ainda não fui para o céu, nem você foi também, tem que ser aqui mesmo. A vida em adoração tem que ser aqui, e existe um lugar de adoração. Claro que onde o Senhor estiver, onde Deus estiver, onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali se torna um lugar de adoração e de celebração. Mas a igreja, e aqui eu me reporto ao tema de Sião, que foi apresentado na última semana, a igreja é esse monte de Sião, essa referência, é esse lugar de adoração. Então a congregação se torna uma boa referência para esse tema. Então eu estou sugerindo que a abordagem da lição dessa semana seja em 4 tópicos. Primeiro, começando com uma pergunta na lição de terça-feira, tá? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Esse Salmo 15 é extraordinário. Se eu tivesse tempo aqui, eu ia apresentar uma abordagem sobre o Salmo 15, que fala do cidadão do reino dos céus. Extraordinário, extraordinário. Quem habitará no teu tabernáculo? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes no Antigo Testamento. Quem finalmente irá para o céu? Entenderam? Leia lá, Salmo 15. Bom, aí tem 3 outros tópicos. As atitudes na adoração, qual é que é a adoração inaceitável e a maneira como você se arrepende e adora, porque tem a ver com a tristeza e o afastamento do pecado. Aliás, é um ponto excepcional. Vocês percebem que dificilmente eu trato do tema da lição de sexta-feira, porque eu considero a lição de sexta-feira ser um estudo adicional, um resumo, e eu não exploro muito nos vídeos que eu preparo. Mas para essa semana, eu achei interessante destacar o tema do arrependimento. Ele é fundamental para a adoração, ok? Se você deseja adorar com integridade, com inteireza de coração, uma coisa é importante, que você confesse os seus pecados diante de Deus. E aí você terá uma adoração plena, restauradora.
Então vamos à revisão. Lembre-se, 4 tópicos. Primeira pergunta, que essa aqui é uma pergunta de quebra-gelo. Essa pergunta, se você deixar, vai o tempo todo da lição. Mas, lembre-se, você tem que abordar ainda 3 outros tópicos. Atitude na adoração, levante as mãos, cante ao Senhor e preguem às nações. Lição de domingo, segunda e quarta. Esse esboço está muito prático para você, viu? Então, a adoração envolve um levantar das mãos. É um reconhecimento da soberania do Senhor. É pura adoração. Envolve cantar ao Senhor. Mais do que isso também, envolve pregar a mensagem do Senhor. Isso são atitudes na adoração. Agora, a adoração inaceitável. 3 pontos importantes a lição considera como uma adoração inaceitável. Primeiro, considere a leitura de Êxodo 20, verso 24. Ok? É a pergunta 8 da lição de quinta-feira. Então, observe aí na tela. Terça-feira lá em cima, aí atitudes na adoração, domingo, segunda e quarta, e a adoração inaceitável é a lição de quinta, quando Deus não se agrada de sacrifícios. Aí você pode abordar esses 3 tópicos. Primeiro, que questão importante esses textos abordam? Aí é importante você ler o Êxodo 20, verso 24, e também os textos que estão aqui na pergunta número 8. Deus não se agrada dos sacrifícios que Ele prescreveu em sua palavra? Ok? Depois você vai para considerar a vida do adorador. Como é que está a minha vida? Lembra que eu falei agora há pouco da importância do arrependimento, que é o tópico final da lição? Como você está se apresentando diante de Deus? Você não se apresentaria de qualquer maneira diante do presidente? Você não se apresentaria de qualquer maneira diante de um magistrado? Como você está se apresentando diante do Rei do Universo? Terceiro, considere o coração e não os lábios, porque Mateus 15, 8 declara que em vão me adoram. Me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, cuidado. Uma coisa é você estar adorando com a boca, sem o coração. E isso é uma adoração inaceitável. A nossa adoração deve originar-se da alma, do nosso coração. A expressão dos lábios deve ser o sentimento do coração. Então, cuidado para você não ser adorador só da boca para fora, ok? E, finalmente, uma condição importante para o processo da adoração, que eu falei para vocês, a lição de sexta-feira, eu sugiro que você leia essa parte aqui, esse comentário, mas eu grifei até o primeiro parágrafo. Releia o primeiro parágrafo com a sua classe, no encerramento da lição, tá bom? Eu não vou ler aqui para não tomar o seu tempo. Mas é importante a tristeza e o afastamento do pecado. Como se define a adoração? Pode ser definida como uma atitude de resposta da criatura às dádivas do Criador. Deve vir do coração. Amigos, adoração se confunde com gratidão. Entenderam? Então, se você reconhece as dádivas de Deus na sua vida e tem um coração agradecido, você deve adorar a Deus plenamente. Quero convidá-los a orarmos. E a oração desta semana está no Salmo 143, verso 8. Faze-me ouvir da tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma, em nome de Jesus. Amém.